muito bom dia a você que acompanha sempre a programação da SIC TV, a você que acompanha o nosso programa todos os sábados, falando de bem-estar, de qualidade de vida, de alimentação ou até mesmo de comportamento. Gula, desejo insaciável, vício em geral por comida e bebida. No cristianismo, um dos pecados capitais. A gula tem até uma data no calendário brasileiro, é o dia 26 de janeiro, que é oficialmente o dia da gula. Mas e quando a gula se torna um perigo para a saúde? Isso quem vai nos responder hoje é a nutricionista Thaís Mendes, que vem aqui ao nosso programa para a gente conversar e entender se trata-se de alimentação, de comportamento, de vício. Tudo bem, Thaís? Seja bem-vinda. Olá, bom dia, tudo bem? É sempre um prazer estar aqui trazendo informações sobre saúde, sobre alimentação. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre gula, né? Que é um ato aí tão cometido hoje em dia. E a gula, ela nada mais é do que o vício em comer em excesso. Então, ela ultrapassa ali os limites de fome, né? Então, fome é algo fisiológico que nós temos. A gente tem ali as necessidades individuais para o nosso corpo trabalhar ali perfeitamente. E a gula, ela vai além disso. Então, é aquele ato ali de comer além da conta, de comer em excesso. E isso se dá tanto por alimentos quanto para bebidas. Então, isso muitas vezes é mais associado a alimentos mais ricos em açúcar, alimentos altamente calóricos. Isso é muito difícil acontecer para alimentos mais naturais, alimentos mais saudáveis. Então a gente pode dizer que é uma questão de comportamento. Ela geralmente está associada, sim, a sentimentos ali, descontar as emoções na alimentação, um estresse, uma felicidade, e muitas vezes também se dá ali por um momento social, né? Então a gente tem ali aquele ato de comer no momento social, no aniversário, num encontro entre amigos, então muitas vezes ela se dá por isso também. Quando que a gula ela começa a ser um problema de saúde de fato? Começa a ser um problema de saúde quando isso acontece de uma forma muito frequente. Então, quando isso já traz ali um sofrimento para o indivíduo, já traz um comer com culpa, a pessoa já começa a comer escondido muitas vezes. Então, quando isso começa a acontecer num longo período de tempo, isso já deve ter uma atenção maior. E essa pessoa deve buscar ajuda com um profissional, porque deve tratar ali o psicológico desse paciente com a ajuda de um psiquiatra, um psicólogo e um nutricionista que vai trabalhar ali a área comportamental desse paciente. Então é aí onde deve buscar realmente esse auxílio, porque já vai trazer muitos problemas de saúde mesmo. Porque, como você disse no início, pode ocorrer ali em situações esporádicas, eventuais, né? Isso. Se isso não for algo frequente, aquele comer ali um pouquinho além da conta, no aniversário, foi numa pizzaria e acaba ali comendo um pouquinho além da conta de uma forma que não é frequente, aí tá tudo bem. Isso também não é algo que vai trazer problemas de saúde, contando que essa pessoa tem ali um cuidado no restante do tempo, né? Agora, se for algo realmente ali frequente por um longo período de tempo, aí é algo que precisa de uma atenção maior. A gula pode ocorrer também com as bebidas, Thaís? Pode sim. Essa gula ela pode ser tanto para alimentos quanto para bebidas, geralmente relacionada a bebidas ali mais com alto valor calórico, ricas em açúcares, em aditivos ou até algumas bebidas alcoólicas muitas vezes. E quais acabam sendo os problemas dos excessos, tanto de comida ou de bebida? Quais os problemas que isso pode causar? O grande problema é comer ali além da conta, muitas vezes dessa forma frequente, como eu falei. Isso vai acabar trazendo ali um excesso de calorias para esse indivíduo. Então, nós temos ali as nossas necessidades individuais, né, de calorias, que isso é a nossa energia do nosso dia a dia. Então, se a gente está sempre ultrapassando esse limite, comendo além do que nós precisamos, isso vai acabar trazendo um ganho de peso, né? E se isso for muito mais frequente, pode ocasionar uma obesidade. E a obesidade, hoje em dia, ela já é realmente uma doença crônica. Então, é uma doença que ela vem com outros fatores de risco para doenças cardiovasculares, para hipertensão, para obesidade tipo 2 e até para algumas doenças autoimunes. Então, esse excesso de peso, o grande problema está aí, em uma futura doença ali, uma doença crônica. E também isso vai ter um impacto ali no dia a dia desse paciente. Isso vai acabar fazendo com que ele tenha ali um cansaço maior no dia a dia, uma falta de energia. Isso pode afetar ali também nas questões de concentração, uma insônia. Então, existem fatores ali que vão ter um impacto direto no bem-estar desse paciente atual. A gente sabe que já é um pouco até cultural do brasileiro cometer os exageros aos finais de semana, né? A gente regula ali um pouquinho mais a alimentação na semana e acaba afrouxando no fim de semana. Isso pode prejudicar a saúde ou já não faz tanta diferença? Isso acaba fazendo uma diferença se for algo muito realmente excessivo. Se forem algumas refeições ali do final de semana, que acaba comendo um pouquinho além da conta, isso não vai ter um impacto tão grande.
Agora, se for um indivíduo que desde sexta-feira até o domingo à noite já faz todas as refeições em excesso, então isso com certeza vai ter um impacto direto na saúde dele. Ainda mais se durante a semana for uma pessoa que não tem bons hábitos ali alimentares. Então aí o excesso vai ser muito maior e isso vai ter um impacto na saúde dele. Durante esse período, né, que nós estamos vivenciando, a pandemia, muitas pessoas elas passaram a comer e beber compulsivamente. Como conseguir o autocontrole para ter uma alimentação mais saudável? Como é que a gente consegue ali, se manter em equilíbrio diante de tudo isso? A pandemia foi algo realmente muito novo, né, para todo mundo. Então, com essa incerteza, esse medo, o isolamento dentro de casa, então muitas pessoas acabaram ali tendo uma ansiedade muito mais agravada. Então, esse quadro de ansiedade acabou sendo um gatilho ainda maior para as pessoas descontarem esse sentimento na alimentação. Então, isso faz com que as pessoas comam muito além da conta. Então, a gente precisa realmente organizar ali todos os hábitos dessa pessoa para que ela tenha ali um cuidado na qualidade do sono, que tenha a rotina ali para dormir, para acordar. Quando nós não dormimos bem, isso acaba afetando ali também muitas questões hormonais do nosso corpo. Então, tem um desbalanço ali de hormônio de grelina e de leptina, que é o nosso hormônio da fome e o hormônio da saciedade. Então, se o indivíduo não dorme bem, consequentemente, no dia seguinte ele vai sentir muito mais fome, vai ser muito mais difícil ele ter esse equilíbrio ali na alimentação dele. E também é importante ter ali também uma atividade física inserida no dia a dia, porque ali a gente consegue ter uma produção de muitos hormônios estimulantes que ajuda a gente a ter ali uma sensação maior de bem-estar, que vai ajudar também nesse controle da ansiedade para não acabar ali também descontando na alimentação. E os hábitos gerais ali do dia a dia, né? Então ter ali uma alimentação mais balanceada, o que a gente come vai interferir nas nossas questões de ansiedade, então trazer ali ao longo do dia alimentos fontes de proteína, de gorduras boas, então trazer ali ovos, peixes, frango, carne na alimentação. Trazer também gorduras boas de sementes, de frutas como abacate, coco. E espalhar isso ali ao longo da alimentação diária. Uma alimentação mais balanceada vai fazer também. Todo esse conjunto ali vai trazer realmente esse equilíbrio para a pessoa saber lidar melhor com a alimentação. Qual é o momento em que o indivíduo ele costuma perceber que isso já passou da normalidade, Thaís? É quando o problema já está instalado? São pessoas de fora que percebem? No seu consultório, qual costuma ser a prática? Muitas vezes é o próprio indivíduo realmente que começa a perceber, quando isso vai gerando ali uma sensação de sofrimento, uma sensação de culpa. Então, muitas vezes a pessoa começa a comer escondido ali com essa sensação. Então, isso acaba ali afetando no bem-estar desse paciente, na qualidade ali de vida dele. Então, é um momento que ele realmente deve buscar ajuda, deve buscar auxílio com um profissional. Certo. Cortar um grupo alimentar na dieta, nestes casos, não é o indicado, né? Não, nós não precisamos, na verdade, cortar nenhum grupo de alimentos. Então, existe ali os nutrientes necessários em cada grupo, né? Existe ali os grupos das leguminosas, dos cereais, das proteínas. Então, lá no topo da nossa pirâmide alimentar, tem a parte dos alimentos mais industrializados, ultraprocessados, o açúcar, os refrigerantes, esses outros alimentos que não têm tanto valor nutricional. Então, a gente não precisa cortar, a gente precisa realmente buscar esse equilíbrio em relação à alimentação, na frequência, nas quantidades, mas cortar nunca é o indicado. Esses extremos acabam fazendo com que o paciente tenha ainda mais vontade de comer esses alimentos. No Brasil, 9,4% das meninas e 12,4% dos meninos são considerados obesos, de acordo com os critérios da Organização Mundial de Saúde. No mundo, a obesidade infantil atinge 124 milhões de crianças e adolescentes. Isso é um problema grave de saúde mundial. Então, a gente vai ver agora um pequeno trecho do documentário Muito Além do Peso, que tenta desvendar o problema da obesidade infantil. We, the adults of the last 4 generations, have blessed our children with the destiny of a shorter lifespan than their own parents. Your child will live a life 10 years younger than you because of the landscape of food that we've built around them. 2/3 of this room today in America are statistically overweight or obese. The statistics of bad health are clear, very clear. We spend our lives being paranoid about death, murder, homicide, you name it. It's on the front page of every paper, CNN. Look at homicide at the bottom, for God's sake.
isso daqui? É uma cenoura, que eu odeio. É um rabanete, picles. Quando foi a última vez que você comeu um melão? Não lembro. Essa fruta aqui, você sabe qual que é? Ah, uma manga, um abacate, eu não como muito abacate. Quem gosta? Isso daí eu não sei, não. Não sei. Não. Eita, tá difícil. Você gosta mais desse? Aham. E você, Dudu? Eu gosto desse e desse. Não, mentira, eu gosto mais desse. Eu gosto desse e desse. Sabe o que é isso aqui? Abacate. Abacate? Quando foi a última vez que você comeu uma manga? Eu nem me lembro. É apenas um trecho, né, de um documentário muito interessante que trata justamente sobre este problema da obesidade, a obesidade infantil, que está instalada não só no nosso país, como a gente percebe, é um problema mundial. Os números podem ser ainda maiores, já que a fonte ali é 2008, 2009, salvo engano. Então, a gente continua falando sobre este tema justamente para entender o que está acontecendo para que as nossas crianças elas estejam tão mal alimentadas, Thaís. Então, hoje em dia, cada vez mais os pais estão tendo uma rotina muito corrida, trabalhando muito, e isso acaba interferindo ali realmente na organização para a alimentação dessa criança. Então, essa educação nutricional ali, buscar por um auxílio profissional ou até por informações ali básicas que existe o guia da alimentação, né? O Guia Alimentar da População Brasileira, e lá traz muitas informações super acessíveis, é super fácil de encontrar na internet, pelo celular. Então, traz o básico ali para uma alimentação saudável, tempo para a parte das crianças, para os adultos, para os adolescentes. Então, os pais devem realmente buscar ali por informação, porque as crianças, elas vão ter esse exemplo dentro de casa. Então, se o pai já tem um hábito ali de ter uma boa alimentação, consequentemente, essa criança ela vai aceitar mais esses alimentos. Então, não expor a criança desde o início a esses alimentos, porque as papilas gustativas dessa criança, ela vai ser acostumada ali desde o princípio. Então, se ela já tem um contato muito direto com alimentos industrializados, alimentos ricos em açúcar, o paladar dela já vai ficar totalmente acostumado a esses sabores. E quando ela provar um alimento natural, ela não vai sentir ali realmente o verdadeiro sabor daquele alimento. E isso vai fazer com que ela rejeite cada vez mais. Então, a gente não pode expor tanto a criança a esses alimentos, realmente trazer para dentro de casa, dar o exemplo desde o princípio ali para essa criança, para que ela tenha ali um contato direto. E hoje em dia, nessa correria, realmente o que tem faltado para os pais é essa organização em relação à alimentação das crianças. A indústria alimentícia ela tem crescido cada vez mais, a gente tem ali realmente alimentos industrializados, muito mais fácil o contato para esse pai, mas se organizar dá para trazer uma alimentação saudável e super prática ali também para o dia a dia dessa criança. No documentário que está disponível no site muitoalemdopeso.com.br, para você que quiser conferir na íntegra, a gente percebeu, Thaís, que as crianças ali, elas nem conhecem, né? Boa parte das frutas, verduras, enfim. Talvez trazer isso de uma forma mais lúdica na infância, trazer a criança para a cozinha, tentar criar ali um momento lúdico, de lazer, possa facilitar a aptidão dela, o gosto dela por estes alimentos? Sim, com certeza. Esse contato ali da criança, tanto na preparação e também explicar para ele os nutrientes de uma forma lúdica ali para essa criança entender, isso faz com que ela aceite cada vez mais. Então, o momento ali familiar de todos tendo o consumo desse alimento no dia a dia, isso faz com que fique muito mais fácil da criança ir se adaptando, ir aceitando e cria esse hábito realmente para a vida dela inteira de consumir esses alimentos mais naturais. Os alimentos processados e ultraprocessados, Thaís, eles entram como vilões nessa gula, nesse comportamento, nessa vontade exagerada de comer? Com certeza. Esse consumo excessivo ali desses alimentos faz com que realmente o nosso corpo fique muito mais habituado, muito mais acostumado a alimentos que têm um excesso de gorduras, um excesso de sódio, um excesso de açúcar. E isso vai cada vez mais acostumando
principalmente as crianças, com esses sabores. Então, cada vez mais começa a rejeitar os alimentos naturais, cada vez mais vai pedindo muito mais esses alimentos. Então, o grande problema está realmente aí, nesse excesso de açúcar, de gordura, de sódio, que eles podem atrapalhar e trazer prejuízos à saúde futuramente. É como se o corpo realmente viciasse? Sim, na verdade, as nossas papilas gustativas, né, elas que é o que analisa ali os sabores, que se adapta aos sabores, a odores. Então, se a gente tem sempre ali o consumo em excesso desses alimentos, o nosso paladar vai ficando cada vez mais acostumado com muito açúcar, com muito doce, com muito salgado, com muito gorduroso. E a partir do momento que a gente começa ali a trazer alimentos mais naturais, que não tem esses excessos, a criança acaba rejeitando, porque ela não sente ali realmente o verdadeiro sabor daquilo, porque o paladar está totalmente acostumado a esses outros alimentos. Então, o corpo ele vai cada vez pedindo mais também, porque são alimentos que não trazem uma saciedade efetiva. Então, se a criança tem o hábito ali de comer muito biscoito, açucarado, que é rico em farinhas muito refinadas, né? Então, tudo isso não traz saciedade, são alimentos pobres em nutrientes. Então, a criança vai passar o dia inteiro com muito mais fome, querendo mais biscoito, querendo mais doce, para ela ir realmente alimentando ali essa vontade de comer, que na verdade não é uma fome que não foi ali saciada. Se uma criança, por exemplo, ela não tem contato com açúcar na infância, de maneira alguma, ela vai se tornar um adulto que não sente necessidade alguma de doces? Com certeza, vai ser uma criança que ela não vai sentir realmente essa vontade ali no dia a dia de ficar comendo. Isso serve tanto para as crianças quanto para o adulto. Quanto mais contato direto a gente tem esses alimentos, mais vontade a gente vai sentir. Então é tudo questão de hábito também. Então o nosso corpo ele vai se adaptando e o açúcar passa a não ser uma necessidade. Isso não quer dizer que a criança ela nunca vai comer um açúcar, né? Porque a gente sempre ali tem alguma exposição. A criança vai numa festinha de aniversário, tem um bolo, mas o problema não está realmente aí, né? Ela comer um açúcar ali de vez em quando. O problema está isso fazer parte da base da alimentação dela. É aí realmente onde está o grande problema. E o açúcar ele é indicado ali após os 2 anos de idade da criança, mas também sempre com muita moderação. Então, se a criança ali com 1 aninho, 2 aninhos já começa a receber esses alimentos, isso vai fazer com que fique muito mais fácil de ela crescer sendo uma criança que não vai aceitar os alimentos naturais. Além do açúcar, o sal e as gorduras também entram como vilões na questão da gula? Sim. Na verdade, o nosso corpo ele necessita ali de uma pequena quantidade de sal, né, que é o sódio, que tem algumas funções metabólicas para o nosso corpo, como regular o líquido corporal, algumas questões arteriais. Mas o indicado pela OMS, o Ministério da Saúde, é 2 gramas por dia, no máximo 5 gramas de sal, né? 2 gramas de sódio, que equivale a 5 gramas de sal. Então, o brasileiro, ele costuma ultrapassar. E se a gente tem o consumo desses alimentos ultraprocessados, eles têm um grande teor de sódio. Então, muitas vezes a pessoa pode ele não usar tanto sal na preparação, mas se ela tem um grande consumo de alimentos processados, ela vai ultrapassar essa quantidade necessária. E esse excesso de sal, por exemplo, ele traz algumas doenças futuramente, se for em uma quantidade muito grande, pode ter relação com hipertensão arterial, com aterosclerose, com algumas doenças autoimunes também. E o açúcar excessivo, ele também tem relação com a obesidade, com ganho de peso, com diabetes tipo 2. E a gordura, a mais prejudicial realmente é a gordura trans, que é uma gordura ali transformada, né, que é usada nos produtos industrializados, e ela também tem muita relação com doenças cardiovasculares. Então, o problema realmente está ali nesses excessos. Qual seria o básico para uma alimentação saudável? O básico realmente é ali o que a gente tem de mais simples, né, que é a comida de verdade. Então, é o arroz com feijão, são as batatas, os tubérculos, as proteínas, as verduras, os legumes, as frutas. Então, a gente não precisa nada mais do que isso para a gente conseguir ali ter o suficiente para o nosso corpo, para a nossa saúde, para nossas necessidades nutricionais. Quando a gente pensa em hábitos saudáveis, em uma alimentação saudável, normalmente a gente pensa que tudo isso pode sair mais caro. É mais caro comer de forma mais saudável, Thaís? Então, a gente tem esse parâmetro aí muitas vezes, mas como eu disse, o simples realmente é o que é o mais rico em nutrientes. Então, para ser saudável, para ter uma alimentação saudável, a gente não precisa comprar os alimentos fitness, os alimentos diet, light, que muitas vezes têm realmente um valor maior no supermercado, né? Mas a gente não precisa disso para ser o básico da nossa alimentação. Então, se a gente organizar, nós temos muitas frutas regionais também aqui, né? Então, dá preferência para essas frutas da época, buscar em feirinhas, locais super acessíveis também, que a gente consegue ali ter uma alimentação super rica em nutrientes e super acessível com valor muito bom, super econômico.
Então, vamos deixar aí o seu contato, o seu Instagram, para quem quiser conhecer mais sobre o seu trabalho, saber um pouquinho mais sobre alimentação saudável. Então, meu Instagram é NutriThaisM e o telefone para contato é 99910-3211. No Instagram sempre tem muitas dicas sobre alimentação, tem o contato também para agendamento de consultas, para quem precisa ali realmente de uma atenção maior, de um plano alimentar individualizado, de acordo com as rotinas, então é só procurar lá. Obrigada, viu, Thaís? Agradecer também a Celibras, mais uma vez, por nos ajudar a levar este tema a todos os públicos, com a inclusão, com as Libras, né? Agradecer também a você de casa que nos acompanha todos os sábados na tela da SIC TV. Lembrando que no próximo sábado, Viver Bem está em novo horário, a partir das 11 horas da manhã. A você, um ótimo fim de semana. Tchau, gente!